Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho da agenda de abril do Barcelona e dessa corrida em busca do título de La Liga. Tudo isso após a vinheta. Lá, por que eu já digo a agenda do mês de abril? Porque nós já entramos na data FIFA e o Barcelona só retorna em abril. Agora o time do Barcelona já vai retornar apenas em abril. Os jogos que o Barcelona teve de março até foram bem interessantes, tá? Foi um mês muito bom do Barcelona. Março é um mês que começa dia 3, com o Barcelona ganhando por 3-0 do Atlético de Madrid. Tá certo que naquele jogo o Barcelona não se classificou, não conseguiu a vaga que precisava, mas deixou muito boas impressões, porque o Barcelona foi melhor que o Atlético de Madrid, deu a entender que tinha assim condições muito fortes de conseguir a virada. O Barcelona jogou mais que o Atlético de Madrid, o Barcelona deu a atuação e a resposta que a torcida queria, que a torcida esperava. Faltou um gol, né? Fez um grande jogo, foi uma grande atuação, dominou o Atlético de Madrid e conseguiu buscar 3 gols, faltou um golzinho só, mas foi um Barcelona que foi melhor que o Atlético de Madrid, que conseguiu fazer o que era possível, que estava a seu alcance e ganhou bem o jogo, deixou uma atuação que fez o torcedor sair orgulhoso do time, orgulhoso da equipe. Aí depois o time do Barcelona ganhou do Atlético Bilbao por 1-0 fora, o Barcelona empatou com o Newcastle por 1-1 fora, o Barcelona ganhou do Sevilha por 5-2, ganhou do Newcastle por 7-2, ganhou do Rayo Vallecano por 1-0. Podemos dizer que o único jogo ruim do Barcelona foi contra o Newcastle na casa do Newcastle, né? Foi um jogo abaixo do Barça. Alguns podem dizer o Barça é Rayo Vallecano. Tá, pode ser, pode até ser. O jogo contra o Atlético eu acho que foi um time que estava mais cansado, tá? Mas ainda assim ganhou. E o jogo contra o Rayo é a mesma coisa. O jogo contra o Rayo pode ser um time que tinha muitas limitações, pode ser um time que estava de repente cansado, algo assim, mas ganhou também. E aí o jogo contra o Newcastle no Camp Nou foi espetacular. O jogo contra o Sevilha no Camp Nou também foi o melhor jogo, eu acho, do mês. Então esses foram os jogos. E o jogo contra o Atlético de Madrid, repito, aquele 3-0 mesmo sem conseguir a classificação, também foi um bom jogo do time no mês de março. O Barcelona termina sem nenhuma derrota no mês de março. Os jogos de abril do Barcelona, tá? O Barcelona tem dia 4 de abril contra o Atlético de Madrid por La Liga, lá na casa do Atlético de Madrid, no Metropolitano. O Barcelona depois vai ter dia 8, 4 dias depois, contra o Atlético de Madrid, mas é no Camp Nou. E aí, esse jogo aqui é pela Champions. É o jogo de ida das oitavas da Champions. Aí depois o Barcelona vai pegar o Espanhol em casa. Se fosse fora, seria mais difícil. Como é em casa, eu acho que o Barça é favorito. Dia 11. E aí depois, no dia 14, tem o jogo da volta contra o Atlético de Madrid. Fora. Champions. Pós Atlético de Madrid, aí o Barça vai ter o Celta de Vigo dia 22 em casa e o Getafe dia 26 fora. Esse Celta de Vigo vai ser o total reflexo. Se o Barça tiver passado, vai ser um jogo tranquilo. Se o Barça tiver sido eliminado, a gente já sabe que vai ser aquele jogo né, pesado. O dia 26 não dá para projetar porque tá longe ainda. Mas assim, o Barça vai ter uma sequência. Olha que sequência. Atlético de Madrid La Liga, Atlético de Madrid Champions, Espanhol e Atlético de Madrid Champions. Então são 2 jogos ida e volta contra o Atlético de Madrid pela Champions. Antes disso ainda um jogo por La Liga e um jogo contra o Espanhol, que vai ser no Camp Nou. Se fosse fora ia ser mais difícil, mas acho que mesmo sendo no Camp Nou, se o Barça não matar cedo esse jogo para tentar uma goleada, alguma coisa assim, a gente sabe como é que é enfrentar o Espanhol, a gente sabe que os jogadores do Espanhol, eles têm uma missão, né? Eles já são projetados para tentar ganhar do Barcelona, né? Para tentar vencer do Barcelona. Não tem dado certo nos últimos anos. Na verdade, o Barça tem tido uma grande vantagem sobre o Espanhol. Mas é sempre um jogo difícil, sempre um jogo que tira um suor aí a mais. Que bom, é importante dizer também, até pela condição física, até por toda a situação, que bom que esse jogo contra o Atlético de Madrid na Liga, esse jogo de ida da Champions contra o Atlético de Madrid em casa, esse jogo contra o Espanhol na Liga, esse jogo de volta da Champions contra o Atlético de Madrid fora, esses jogos do mês de abril, todos depois de uma data FIFA, né? Claro que o Barça tem agora alguns jogadores convocados para amistosos, a não ser o Lewandowski pela Polônia e o Rony Bardache, que estão em jogos de ainda eliminatórias, tentando uma vaga na Copa do Mundo, mas os demais é todos para amistosos, né? O Rafinha, por exemplo, da seleção brasileira, muitos da seleção da Espanha. Mas que bom que é depois de uma data FIFA, né? Que bom que é depois, porque eu acho que agora ia ser uma sequência muito corrida pro Barcelona. O Barça já teve aí, já vem de uma outra sequência, que é a sequência de março, que a gente já falou aqui no vídeo,
Então é bom dar esse intervalo, esse tempo para respirar, esse tempo para ter uma pausa, novos ares para quem vai para suas seleções, voltar, reunir o grupo, ver como está tudo fisicamente e poder recomeçar para ir para essa sequência, porque vai ser jogaço atrás de jogaço. Vai requerer muito do time, vai dar tempo de quem sabe quem está lesionado voltar, acreditamos que o De Jong possa já voltar, acreditamos ter um Pedro em condições melhores ainda fisicamente, torcendo pelo retorno logo do Baldé, do Condé, apesar que o Cancelo tá muito bem, né? Pecado tirar o Cancelo desse time titular. Mas então que bom que tudo isso também é após um período de parada FIFA. A gente sabe que tem a Champions, o Atlético de Madrid, né? Tudo isso já se sabe. Mas como é que tá a situação na La Liga? Porque o Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid por 3-2 de virada. Como é que tá a situação em La Liga? O Barcelona é líder com 73 pontos, ok? O Barcelona é líder com 73 pontos. Real Madrid é vice-líder com 69. Veja a importância. O Barcelona ele é líder de La Liga, mas ainda não tem um título tão definido. Pra mim, tá? Eu acho que é perigoso. É o que eu disse, o jogo contra o Celta, ele vai ser a total reflexão do que vai ser contra o Atlético de Madrid. Eu lembro que quando o Barça caiu da Copa do Rei, o primeiro jogo foi contra o Girona, o Barça perdeu. E é uma liga onde qualquer uma derrota muda tudo. Muda tudo. O Barça poderia já estar com o título encaminhado se o Real Madrid perdesse para o Atlético de Madrid. Então o Barça não pode de jeito nenhum perder, tá? Se tiver um jogo só para um empate, cara, na verdade nenhum jogo eu posso aqui dizer o jogo para perder, o jogo para ceder pontos. Não pode. Não tem esse jogo, porque daí vai diminuir a distância para o Real Madrid. E aí fica ultrapassável no El Clássico. Então o Barça precisa tentar ter o maior número de pontos possíveis. O Barcelona precisa ter a menor margem de erro possível. O Barcelona precisa tentar fazer a campanha mais perfeita que puder fazer, mesmo tendo o Atlético de Madrid 3 vezes no mês. Porque se o Barça conseguir chegar com essa distância no El Clássico e ganhar o El Clássico, o Barça é campeão. Eu acho que o Real Madrid não vai ter moral que eu digo forças, para conseguir buscar. Isso eu também estou dizendo contando que o Real Madrid pode ter uma baita sequência. Tá? Então é muito importante, tá? A gente está numa reta final de La Liga e olha que o Real Madrid nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas. E ainda assim é uma liga tão competitiva como é. O Real Madrid vai pegar o Girona, só que no meio de Bayern 2 vezes, né? Tem um Bayern em casa e um Bayern fora. E eles pegam o Girona. Eles vão pegar mais o Alavés dia 22 e o Betis dia 26. Que é e ainda o espanhol antes do clássico. Jogos em tendência, a não ser o Betis, fáceis, vamos dizer assim, né? Então é uma corrida que o Barça tem que tentar fazer a campanha melhor possível, mas eu confio no Barça do Flick e confio também nesse time. Acho que é um time que tem evoluído cada vez mais. Acho que é um time que muitos jogadores estão conseguindo melhorar em suas posições. A única, assim, que não tá tão bem é o Ferran Torres, né? O ataque. Vai ser um ponto para se ver na próxima temporada. O Juan Garcia brilhando, Cancelo brilhando, nosso meio campo brilhando, Rafinha fazendo a sua melhor temporada até aqui, sendo que a temporada passada já foi digna de bola de ouro, essa mais ainda. Não é aceitável que ele fique em 5º lugar numa disputa de bola de ouro. O Yamal, que é uma lenda geracional. Então, assim, eu confio no time do Flick, tá? O Barça, é muito difícil do Barça não ganhar jogos na La Liga. Até nos últimos jogos, quando o Barça não jogou tão bem, que foi como contra o Rayo Vallecano, o Barça ganhou. Então eu acredito que o Barça pode sim, até quando não fizer uma partida tão boa, ganhar os jogos, tá? Que tem aí em La Liga, como é o caso ali de contra o Getafe no final do mês, de abril. Então, chega com essa distância para ganhar, e se ganhar, vai estar na reta final mesmo. Já faltam 9 rodadas, né? Então vai ser mais ainda, tá bom? Rumo ao título de La Liga e poder, tem que eliminar o Atlético de Madrid, que é o carrasco, né, na temporada.